E aí, tudo bem, galera? Bom, é, hoje é dia 17 de maio de 2026. Eu estou retomando aqui o canal, não é? O objetivo específico dessa retomada é documentar um processo que eu comecei ah, no mês passado, não, no mês, há 3 meses atrás, né? Documentar um processo de crescimento de uma conta. E para isso eu pretendo fazer 2 vídeos por dia. Um vídeo de estudo do mercado para o dia posterior, né? Para o dia vindouro. E um outro dia observando o que aconteceu, levando em consideração o estudo, né? E fazendo um balanço das entradas, das saídas, quais foram os erros, quais foram os acertos. Perfeito? Lembrando que a gente tem como metodologia o operacional do ICOF e do SMC, né? E a gente vai fazer, eu vou fazer, um estudo a priori de dois ativos, né? O primeiro ativo é o Euro USD e o segundo é o GBP USD. Tranquilo? A gente vai dar uma olhadinha também no dólar index, porque o dólar index ele é um bom sinal para a gente operar também, tá? Fazer uma correlação, fazer uma correlação entre o dólar index, porque o dólar index ele opera inversamente, a, os movimentos são inversos aos movimentos do euro-dólar e do GBP-USD. Tranquilo? Então a gente vai iniciar o nosso estudo pelo euro-USD, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico semanal. A gente pode observar, né, no gráfico semanal. Vamos dar uma minimizada aqui no gráfico. Olha, a gente pode observar que o preço ele está dentro de uma lateralização, né? A gente não tem dúvida que nós temos, inclusive, a lateralização está aqui desenhada, né? E quando o preço ele está lateralizado dentro de um range, o operacional ele é simples. Você compra no fundo e vende no topo, né? Ou então, ou então, você opta por esperar o rompimento para ver se há uma captura de liquidez ou se o rompimento se trata de um início de uma tendência, ok? Bom, a gente não tem dúvida aqui que o euro USD no gráfico semanal ele está em lateralização, né? Ó, aqui, ó, demos um zoom, né? Ele está em lateralização. Ele fez essa captura de liquidez aqui, perfeito, ó. Vamos mostrar, né? Ele faz uma captura de liquidez aqui em cima, depois volta para dentro, vem aqui embaixo, não é? Depois ele faz outra captura de liquidez aqui em cima, ele volta para dentro e faz esse range para baixo. Tranquilo? Depois ele faz um outro range para cima, testando o topo, e agora ele está caindo. Perfeito? O que que a gente observa? A tendência é que ele venha buscar este fundo aqui. Tranquilo? Essa é a leitura que a gente faz no semanal. Então, no semanal é tendência de queda, tá? No diário, olha só que coisa interessante, né? No diário, ele também ele estava dentro de uma lateralização no diário, ou seja, uma lateralização dentro de outra lateralização, ó. Ele estava dentro de uma lateralização, perfeito. Essa lateralização aqui que eu vou inclusive marcar para vocês, ó. Ó, essa lateralização aqui, tá certo? E na semana passada, o preço saiu dessa lateralização. Eu esperei o preço chegar. A gente fez algumas operações aqui, vendidos, né? Nós shorteamos aqui. E eu esperava ele vir buscar esse fair value gap aqui, né? Ele buscou o fair value gap, rompeu um pouco o fair value gap,
Assim, eu estava até conversando com o Hiller, agora há pouco, que o mercado ele pode cair, né? Ele caiu, né? Ele pode vir fazer um pullback, testar esta mínima aqui, né? Para vir buscar essa a mínima do range do semanal. Perfeito? Então a gente vai ficar de olho nessa semana para a gente não apostar muito nas operações vendidas. Tranquilo? Bom, isso daqui é a posição do diário. Vamos diminuir um pouco o time frame, né? Olha aqui, ó. No time frame, uh, no time frame dos 120 minutos, né? 4 horas, a gente pode observar exatamente aquilo que nós conversávamos, né? Ó, ele, ele veio, ele testou essa máxima, perfeito? E aí, essa queda, uma queda quase que ininterrupta, né? Ele teve a gente pode observar poucos momentos em que o preço descansou, né? Ó, a gente pode observar aqui, ó, quando ele foge dessa lateralização no gráfico de 1 hora, perfeito? Ele foge dessa lateralização e aí volta a cair. Aí aqui ele lateraliza de novo, perfeito? E depois ele cai com com muito vigor, digamos assim. Perfeito? Agora ele está aqui embaixo, essa região em azul aqui, ó, é a região do Fair Value Gap lá do, do, do semanal que eu havia marcado. Perfeito? Então, o que que pode acontecer nesse momento? A partir de agora a gente já pode fazer um estudo bacana, né? Ele está dentro de uma outra pequena lateralização que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Num time frame menor. Ele saiu inclusive dessa lateralização, mas ele pode vir aqui, ó, como eu disse para vocês, ó, testar esse suporte que agora virou uma resistência para voltar a cair, perfeito? Ou ele pode simplesmente vir para baixo, testar e continuar caindo, tranquilo? Nós apostamos numa queda, mas eu acho mais provável, tendo em vista que o preço simplesmente não refrescou desde esse momento aqui, ó, desde esse momento o preço ele não refrescou, eu tenho eu tenho a impressão de que, ó, ele vem fazendo topos e fundos descendentes e ele faz uma perna longa, né? Se a gente for lá ver as ondas de Elliott, né? Ó, primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda e quinta onda. Olha que onda bonita, né? Então numa ele pode entrar numa lateralização agora ou ele pode vir buscar essa região aqui para continuar caindo. Ou ele pode romper para baixo, testar e continuar caindo como, né, ó, como a gente fez aqui embaixo. Tranquilo? Então, o importante é entender onde é que o preço está dentro do gráfico e quais as possibilidades. A tendência majoritária, a tendência maior nos gráficos de time frame maior, a tendência é que o preço caia, né? Vamos lembrar que se a gente colocar no semanal, ó, a tendência é que ele venha buscar esta região aqui embaixo, ó. Perfeito? Essa é a tendência. Mas o mercado ele é caótico, né? Ele não segue uma regra única. E a gente precisa estar atento para o que ele pode acontecer. O importante é que a gente identificou a fuga de uma lateralização, ele cai com força na semana passada, nos dias terça, quarta, quinta e sexta foram dias de queda, né? Na segunda-feira ele sobe um pouquinho, depois ele só cai todos os dias, né? E uma queda expressiva. Agora, o que a gente vai imaginar? A gente tem que estar pronto para os três possíveis movimentos. Tranquilo? E como é que a gente vai operar isso? Ó, a gente fez o estudo no H4, né? No 4 horas, perfeito? Como é que a gente vai operar isso? A gente vai diminuir isso para o time frame de 15 minutos. Olha, aqui está no time frame de 15 minutos. Eu já desenhei uma lateralização aqui, ó.
Percebe? Já desenhei uma lateralização. Ó. Vou aqui marcar a lateralização. Olha a lateralização aqui, ó. Tranquilo? O preço, olha, o preço já nos indica alguma coisa. Veja que o preço saiu da lateralização e está voltando para dentro da lateralização, certo? Ele está voltando para dentro da lateralização, ou seja, não está confortável aqui embaixo. É óbvio que nesse momento a seção que está vigorando é a seção asiática, né? Historicamente, e pela teoria dos grandes números, né? Estatisticamente, a seção asiática, ela tende a ter uma lateralização, né? Ela tende a ter uma concentração de negócio num range muito estreito. O que é que nós vamos observar então? Nós vamos observar o que vai acontecer durante a sessão asiática e tentar buscar operar a sessão de Londres, que começa às 5 horas da manhã, e também a sessão de Nova York, que começa para a gente aqui às 9h30 da manhã. Tudo bem? Então é isso. Bom, Euro USD, e esse estudo do Euro USD serve ipsis literis, né? Ou seja, do mesmo jeito para o GBP USD. Então, quais são as possibilidades do Euro USD? O Euro USD ele pode manter dentro de uma lateralização, ok? Se manter dentro de uma lateralização, tá? Ele pode se manter dentro de uma lateralização, ele pode se manter dentro de dessa lateralização ou de uma lateralização um pouco maior, ele pode se manter até amanhã de manhã, lá pelas 4, 5 da manhã, né? Que é quando o mercado começa a se mexer um pouco mais. Mas ele pode buscar, ele pode operar em alta para buscar a mínima. Que mínima? Essa mínima que está aqui em cima, ó. Essa mínima aqui, ó. Aliás, perdão. Buscar esta máxima aqui, que é uma resistência agora, era um suporte de uma lateralização, é uma resistência e depois ele pode cair. Tranquilo? O que a gente vai observar? Vai observar o preço dentro da lateralização e ver se ele vai fazer movimentos de captura de liquidez, né? Ou se não vai fazer movimentos de captura de liquidez. Quando ele sair, com perdão da redundância, sair para fora dessa região de lateralização, ele pode, se ele sair, ele vai fazer o seguinte movimento. Tanto para cima quanto para baixo, ele faz, sai, testa e vai. Para baixo, ele sai, testa e cai. Perfeito? Operar essa lateralização aqui, ó, operar essa lateralização aqui, eu não recomendo, porque é uma lateralização estreita, né? Muito estreita. Então vamos esperar ele sair, né? Vamos ver se ele sai. Se for só uma captura de liquidez e ele voltar para dentro, a gente poderia operar esse movimento aqui. Mas como a lateralização é muito estreita, então eu não recomendo. Tranquilo? Bom, o estudo que nós fizemos para o euro USD, ele serve ipsis literis para o GBP USD. Olha que dentro do GBP USD nós estamos no gráfico semanal, perfeito? Eu acabei não salvando aqui o estudo que eu havia feito no GBP USD, mas ó, olha que coisa interessante, ó. O preço vem subindo, né? Fazendo topos e fundos ascendentes, perfeito? Até que ele chega aqui, faz essa máxima, ok? Quando ele faz essa máxima, ele cria uma região aqui que a gente chama de choque, né? De choque.
o rompimento desse choque pode ser uma busca de liquidez, mas pode ser o início da mudança de um movimento. Aí ele vem aqui em cima, vem aqui embaixo, veja que ele fazendo isso, ó, ele faz um topo mais alto do que o topo anterior, mas ele faz um choque, uma mudança de característica. Ele vem aqui em cima, faz uma mínima mais baixa, ó, essa mínima aqui, ó, é mais baixa do que essa mínima, e ele rompe para baixo, fazendo um boss, perfeito? Aí, aqui ele entra em lateralização, ó. Esse movimento aqui já é um movimento de pura lateralização. Então, nós vamos marcar esse movimento, perfeito? Vamos marcar esse movimento, ó, isso daqui. Vamos marcar esse movimento e aguardar para ver o que o preço, como é que o preço se comporta dentro dessa lateralização. Ele faz essa máxima, faz essa mínima, faz essa máxima e ele perde a característica de fazer máximas e mínimas ascendentes ou máximas e mínimas descendentes. Tranquilo? Dentro do gráfico semanal é isso. Vamos ver dentro do gráfico diário como é que ele está dentro do gráfico diário. Dentro do gráfico diário você observa que ele vai fazendo topos e fundos ascendentes até que ele começa a fazer topos e fundos descendentes, né? Ok? E aqui ele faz uma lateralização, olha que coisa interessante. Ele faz uma lateralização aqui, ó. Ele rompeu a lateralização. Por que é importante marcar essa lateralização? Galera, é importante marcar essa lateralização porque essa lateralização é uma região que atrai o preço. Então, o preço ele pode fazer o seguinte, ó, ele pode vir testar para continuar caindo, perfeito? Ou ele pode lateralizar para continuar caindo. Tudo bem? Ou ele pode cair, mas se ele cair, eu não sei se ele vai continuar caindo assim até aqui embaixo. Né? Muito provavelmente, ou o preço para descansar um pouquinho, né? O mercado para descansar um pouquinho, ou ele faz uma mitigação ou pullback, como vocês queiram, para continuar caindo. Então, como é que nós vamos operar isso? Bom, assim como eu expliquei lá, eu vou só minimizar, vou só colocar no H4 aqui, ó. Olha aqui no H4, olha que lateralização linda que ele faz, né? Aí ele busca aqui uma captura de liquidez, outra captura de liquidez, mais uma captura de liquidez. E captura de liquidez é uma excelente estratégia para a gente tradear, né? Uma excelente estratégia. Tranquilo? E aí, em razão desta acumulação aqui, que o Wyckoff chamaria, se tiver na parte de cima de distribuição do gráfico, né? Na parte de cima do gráfico, de distribuição, se tiver na parte de baixo do gráfico, visando uma alta de acumulação, e aqui foi uma distribuição, porque o preço caiu, né? Ok. A gente pode minimizar um pouquinho e olha como é que o preço está se comportando. Tranquilo? Então é isso, gente. Vamos esperar esses 3 cenários, tá certo? Para a gente operar. Lembrando que para a gente entrar no trade, a gente tem que esperar o preço testar a região que ele saiu, ok? Bom, por hoje é isso. Vamos encerrando esse estudo de hoje, tá? E eu volto amanhã à noite para fazer um levantamento do mercado para ver como é que o preço se comportou, tanto no Euro USD quanto no GBP USD. Beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus.